Irmãos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos de 1 a 13. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos de 1 a 13. Aqueles que acharam, digam amém. Poucos acharam, irmãos? Amém? Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como Tu falou ao meu coração nessa noite, Pai, nessa semana, nesses dias, peço Teu Espírito Santo que venha iluminar a Tua igreja a receber a palavra que será proclamada nessa noite. Essa é a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sortes da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justas preeminências e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Ilustração de hoje. Liderança. Nós vamos, como sempre, começar com uma ilustração e voltamos na conclusão ao término, ao desfecho dessa ilustração. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 18, dos versos 21 e 22, o seguinte: além disto, procurarás entre todo o povo homens de capacidade tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena. Eles mesmos a julguem assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Conforme eu falei, Êxodo 18, 21 e 22. Nesses tempos em que se fala muito em liderança, lembrei-me desse texto do Pentateuco, porque ele me fala muito ao coração. Como é possível se tornar um ditador, representante de Deus diante dos meros mortais que nada sabem da sua vontade, que não são tão espirituais, nem se preocupam em ler a Bíblia? Mas é este povo a quem Deus confiou amar e cuidar. E todo líder tem este papel, além, é claro, de guiar e administrar, o que não faz mal nenhum. Ocorre é que no papel de liderado é muito mais cômodo e, portanto, exige menos compromisso e tem menos cobrança. Mas o liderado é tão importante no ministério cristão quanto o próprio líder. São papéis diferentes. Nesse texto vemos um homem experiente, Jetro, aconselhando o atarefadíssimo genro, Moisés, que se envolveu na maior enrascada de sua vida, guiar quase 2 milhões de pessoas por um deserto terrível, carregando quinquilharias nos ombros, e sonhando com uma tal terra prometida que ainda tardaria muito a chegar. E o conselho foi sábio, como sábio é o nosso Deus, dividir o peso e a responsabilidade
da liderança. No texto em que acabamos de ler, o Novo Testamento revela que servir aos santos é uma prática genuína para todos os membros da igreja, uma conduta que deve ser normal entre nós, discípulos de Cristo. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, conforme Mateus 20, 26 a 28. Expressões práticas que definem esse serviço podem ser observadas nos ensinos e práticas de Jesus, tais como alimentar os famintos, acolher o próximo e visitar os doentes e encarcerados. O Novo Testamento também enfatiza a importância de um coração cheio de misericórdia e compaixão por aqueles que têm necessidades físicas, materiais e espirituais. Assim, o Espírito Santo nos capacita para esse serviço de assistência aos santos, através dos dons espirituais que Ele mesmo derramou sobre nós. Portanto, amados, vale lembrar que quando estivermos servindo e socorrendo aos irmãos, em especial aos pobres e necessitados e aflitos, estamos servindo ao próprio Cristo. Sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes, conforme Mateus 25, 40. Se alguém me servir, siga-me, e onde eu estou, estará aquele que serve. Se alguém me servir, o Pai o honrará, conforme João 12, 26. Gostaria de convidar você a meditar no seguinte tema: somos mordomos de Cristo. Somos mordomos de Cristo. E para ser mordomos de Cristo, em primeiro lugar, precisamos servir uma das características do discípulo de Jesus. Precisamos servir uma das características dos discípulos de Jesus. Certa ocasião eu vi um amigo postar no Facebook e eu concordei com ele plenamente. Nós aqui não estamos querendo que essa igreja cresça de membros. Não, irmãos. Nós não queremos que essa igreja ganhe membros, conquiste membros, fique cheia de membros. Nós queremos que essa igreja crie discípulos. Porque membro é o número, discípulo é seguidor de Jesus. Discípulo abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Cristo. Nós não queremos membros, nós queremos discípulos. Pessoas dispostas a caminhar, em primeiro lugar, com Deus, com Cristo, buscando fazer a vontade de Cristo. E fazendo a vontade de Cristo, apoiando a liderança da igreja, ouvindo a liderança da igreja, obedecendo a liderança da igreja. E aí, como hoje é um dia importante na vida da igreja presbiteriana, porque quem é que se comemora o dia de hoje, irmãos? Na igreja presbiteriana, quem pode me dizer? Oi? O dia do diácono. Por isso que o pastor está falando sobre 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Diácono, no grego, significa servir. Servir é uma das características do discípulo de Jesus. Essa identidade está em todo aquele que é nascido de novo, pois é parte do próprio Cristo que habita em cada um de nós. A característica do servo de Deus, não só do diácono, é de servir. Nós estamos aqui para servir. Independente da posição que temos, nós estamos aqui para servir. Sermos mordomos de Cristo. Ontem, lá no culto no lar, lá em casa, daqui a pouco eu vou falar sobre a programação de ontem, teve uma irmã que ninguém pediu nada a ela. Até falei com a Selma. Ninguém pediu nada a ela. Ela pegou um saco de lixo e foi recolhendo lixo por mesa, cadeira por cadeira, chão por chão, e foi botando. Isso é servir. Chegou uma família lá, a gente estava meio atrasado, pegou a tesoura e cortou e forrou a mesa com TNT. Isso é servir.
é se apresentar para o trabalho. São as características dos discípulos de Cristo. Nós estamos aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Aquele que quiser maior, seja o menor. Nós precisamos ter esse entendimento. A propósito, servir corresponde à responsabilidade de todos nós, de uns para com os outros, de tomar conhecimento e suprirmos em amor as necessidades dos irmãos, e em especial os que são carentes, atingidos pelas tribulações. Esse é o dever sacro de cada um de nós. Servir. A importância de servir. Deus não dispensa nenhum de seus filhos do serviço na sua casa. Ele nos concedeu a verdadeira vida, a vida de Jesus, que traz da sua essência essa característica. Ele derramou dons que nos capacitam a suprir uns aos outros. Ele espera isso de cada um de nós. Deus capacita, irmão. Eu quero dizer a você que Deus te capacita. Às vezes você acha que você não tem capacidade para fazer algo no reino de Deus. Peça orientação, peça iluminação, discernimento, e Deus vai te orientar a fazer. É claro que se você não canta, não queira vir para frente cantar. Vocês já riram a beça comigo aqui quando eu tento cantar. Eu passo vergonha, que nessa não é a minha área que eu domino. Ainda ontem eu fui cantar um hino lá, teve um jovem que riu, mas riu de gargarejar. Depois eu puxei a orelha dele, entendeu? Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente tem dom, capacidade. E alguma coisa você tem de bom para fazer. Alguma coisa você tem de bom. Basta você procurar. O que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12? Procurai com zelo os melhores dons. Eu tinha minha avó Maria, mãe do meu pai. Que mulher sábia. Que mulher temente a Deus. Que mulher, uma mulher analfabeta. Mas ela tinha uma palavra de conforto, de sabedoria. Ela tinha o dom da palavra de sabedoria. E eu falo para a Selma que a filha dela, minha tia Custódia. Você olha para a tia Custódia, é a avó Maria em carne e osso. Porque ela tem uma palavra de sabedoria, uma calma, uma paz. Alguma coisa você tem de bom dentro de você. Algo você tem de bom dentro de você para você fazer no reino de Deus. É importante nós termos esse entendimento. Nas igrejas que surgiram no mundo, dos gentílicos, os apóstolos denominam aqueles discípulos que viriam a exercer esse serviço específico de diáconos. E é por isso que Paulo faz as especificações sobre o que é ser um diácono, sobre o que é ser diácono na igreja de Cristo. Organiza-se então com mais critério o serviço. Identifica-se os discípulos qualificados para esse serviço, como também organiza-se o corpo diaconal com as suas demandas. Esses homens ficariam encarregados de velar e garantir que o serviço aos santos fosse atendido sem negligência do suprimento necessário aos pobres e necessitados e aos ministérios e todas as suas demais demandas. Em certa ocasião, eu falei para um querido jovem aqui da igreja, eu falei assim, meu irmão, diácono não é abrir e fechar a porta e levar água para o pastor, não. Se você pensa que ser diácono é abrir a porta da igreja, fechar a porta da igreja e trazer água para o pastor, você está equivocado no que é diaconato. Diácono é muito mais do que isso. Diácono, daqui a pouco nós vamos ver o que é ser um diácono. Em segundo lugar, irmãos, Jesus, o modelo de servo e formador de diáconos, formador de servos. Como é interessante observar a vida de Jesus, a graça de servir era parte da sua própria natureza e da escolha voluntária de sua humilhação e a condição entre os homens.
Em Filipenses 2,7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Lucas 22:27 diz: eu entre vós sou como quem serve. Mateus 20:28: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que exemplo de sensibilidade e amor desse homem. Ele amou a arte de servir, amou, também capacitou outros para servirem como ele. E muitas das vezes a gente quer chegar na igreja e sentar na janela. A pessoa mal chegou na igreja, quer sentar na janela, quer dar ordem. Ou acha que é o dono da igreja. Eu quero dizer para você que o dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Nós somos mordomos. Nós estamos aqui para servir, para cuidar. Nada do que você tem é seu. O Senhor te deu para você cuidar, para você administrar. Eu já falei isso aqui domingo passado. O Senhor te deu para administrar. Tudo que Ele te deu é para você zelar e administrar, para você servir. Lá no Rio, conheço uma pessoa que eu já falei aqui, não sei se eu já falei, se eu já falei, vou repetir, mas se eu não falei, vou falar. Ele tinha um carro, dava carona. Aí você batia a porta do carro com o mais cuidado possível. Não bate a porta, não. Aí o que eu fazia? Quando eu entrava no carro dele, só pode fechar a porta, por favor? Porque eu vou bater a sua porta, eu não quero bater a sua porta. Então, aí ele vinha, fechava a porta. Porque aquele carro era o ídolo dele. Aquele carro era dele. Enquanto nós entendermos que tudo que nós temos não é nosso, a casa que nós temos é o Senhor que nos deu para administrar, a igreja que Ele nos deu, que foi construída com o suor dos irmãos, é dele. É do Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar circulando igual o povo no deserto, 40 anos. Outro exemplo de Jesus. Viram ali algumas brasas e em cima peixes, e haviam também pão. Vinde, comei. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, de igual modo do peixe. João 21, 4-13. E lhes deu o peixe e o pão, os serviu, mas também lhes ensinou a pescar. É importante, irmãos, nós darmos, mas é importante nós ensinarmos a nossa liderança. É importante nós formarmos líderes. É importante nós formarmos pessoas que vão nos suceder. Eu falei na classe dos adolescentes domingo passado, daqui a 15, 20 anos você pretende fazer o que na igreja? Você pretende fazer o que na sua vida secular? Mas e na igreja? E hoje a aula foi maravilhosa, porque eles chegaram a uma conclusão da lição. Tinham 4 questões. O crente místico, o ateu e o crente cristão nominal. E eles, através deles mesmos, entenderam que o cristão nominal é aquele que se diz crente, mas não segue a palavra de Deus. Só é um cristão nominal. Irmãos, nós precisamos fazer discípulos. Precisamos fazer sucessores. Estamos lá igual aquele homem que eu falei. Senhor, eis-me aqui, envia nossos filhos. Onde estão os nossos filhos? Onde estão a geração que vai administrar essa igreja daqui a 20 anos? Muitos de nós já não estaremos aqui daqui a 20 anos. E quem será? Quem serão os presbíteros que vão administrar a igreja? Os pastores? Os diáconos? Quem será? As presidentes de SAF, de UPH, da UMP, da UPA? Nós precisamos acordar, irmãos. Precisamos, como eu falei outro dia, alargar as nossas tendas. Sair para evangelizar. Sair para anunciar Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim e por você. Tiago deu uma ideia maravilhosa no conselho. Vamos para a estação do trem lá e fazer um trabalho evangelístico lá. Vamos pregar, tocar um violão, ir lá e cantar e
distribuir folheto, vamos fazer, vamos sair daqui. Porque a gente parece que vive um ritual religioso. Na igreja de manhã, pouca gente vem, e eu fico triste, porque eu sou um dos maiores incentivadores da escola bíblica dominical. Eu não sei se é porque eu fui criado na igreja, sou neto de superintendente de escola dominical, sou filho de professor de escola dominical, e sempre fui professor de escola dominical, então eu não consigo entender uma pessoa que não vem na escola dominical e é membro da igreja. Eu fico triste, eu sou um dos maiores incentivadores, eu fico vendo a nossa irmã Eunice triste, porque as pessoas não vêm na escola dominical. E ela falou hoje, antigamente tinha 2 classes, né? De mulheres, de homens, hoje não tem mais como fazer. Irmãos, vou contar um segredinho para vocês aqui. Jesus está voltando. Você sabia disso? Que Jesus está voltando? E como você vai se apresentar diante de Jesus quando ele vier buscar a igreja dele? É um segredo meu e seu aqui. Jesus está voltando. E a gente está na zona de conforto. A gente não quer fazer mais o melhor possível. Nós estamos na vida mediana. Está tudo muito bom. Está tudo muito bem. Mas realmente, é isso. A gente está vivendo uma vida mediana. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é misericordioso. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus servindo na diaconia plena. Na verdade, Jesus exerceu a diaconia plena, pois servia ministrando o evangelho em toda a sua plenitude e também ministrava no serviço de suprir as necessidades materiais e físicas dos discípulos e dos homens. Serviu a palavra e serviu as mesas. Como isso, ele foi completo na sua missão de serviço pleno aos homens, ainda que era o Senhor de todos. Quando alguém quer fazer tudo, pode parecer nobre, mas não é inteligente. O centralizador traz tudo sobre si, sobrecarga, serviço deficiente, obras inacabadas. O centralizador não expande a obra, compromete a formação de novos servos, monopoliza, individualiza. Aquilo que deveria ser repartido traz estanque à obra e ainda corre o risco de vaidade da obra. O que lidera na diaconia deve ser capaz de delegar, não deve ser centralizador. O centralizador não forma, se sobrecarrega e não deixa o legado dos servos. Diaconia. Essa palavra é utilizada no Novo Testamento de 3 maneiras. Diácono, diácono. Diaconia, serviço. Diácono, servir. Nós não podemos ser centralizadores. Nós precisamos, como eu falei, fazer sucessores, delegarmos serviços. Delegarmos serviços. Chamar as pessoas para o nosso lado e falar: meu irmão, você está incumbido de fazer isso. E cobrar. E cobrar. A nossa igreja é uma igreja que eu fico olhando. Nós somos uma igreja organizada. Nós somos uma igreja extremamente organizada. Irmãos, eu aprendi a fazer ata na igreja com 8 anos de idade. A gente tinha que hoje, eu só ouço a SAF falar nisso, mas isso é de todos os departamentos da igreja, uma coisa chamada plenária, aonde você reunia e traçava o plano do mês. E na época de UMP era departamento espiritual, recreativo, social e um domingo da plenária. E a plenária era competitiva. Eram 30 jovens, não tinha WhatsApp não, para mandar desculpa que não vai. Era lá, todo primeiro domingo, plenária da UMP. A presença era um versículo da Bíblia. Você marcava
Anderson Carlos Gomes Cardoso. Eu falava o versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tinha programação na igreja. Eu me lembro uma vez que eu fazia parte da diretoria da UMP. Aí nós... Porque o jovem é assim, né? O jovem acha que ele sabe tudo. E aí fomos marcar na programação, e a programação estava fora das programações que a UMP fazia. E o conselheiro estava presente. E eu falei, não, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer, porque a gente pode marcar e fazer. O conselheiro falou, vem cá, você está pensando que você é o quê? Assim, na reuniãozinha com a diretoria, você está pensando que você é o quê? Você esqueceu que eu sou presbítero aqui, o conselheiro da UMP? Não, não vai fazer não. Aqui tem ordem. E aquilo trouxe para a vida. Era a pessoa mais pacata que tinha na igreja, o Ronaldo. Pacato no sentido de ser calmo, ser tranquilo. Mas pela primeira vez eu vi o Ronaldo falar grosso com alguém. Esse grosso foi comigo. Eu fui sorteado. Irmãos, nós estamos perdendo essa essência de igreja organizada, de uma igreja coerente com aquilo que ela prega. Nós temos esse livrinho verde aqui, chamado Constituição, Manual Presbiteriano. E a nossa igreja, ela se utiliza através das instruções eclesiásticas desse livro aqui. E daqui a pouco nós vamos ler alguma coisa sobre ele. Somos uma igreja organizada. Precisamos aprender a viver uma igreja organizada, fazendo discípulos. Em quarto lugar, irmãos, para sermos mordomos de Cristo, precisamos entender o que é a figura do diácono. O termo diácono vem do grego, como já falamos, diácono, e significa servo. Há pelo menos 29 citações da palavra diácono no Novo Testamento. Diáconos são mordomos do serviço de Deus aos santos, servos que trabalham nos bastidores, servindo e suprindo as necessidades dos irmãos. Alguns desses serviços são anônimos, são demandas diversas que são exercidas, às vezes, sem que ninguém as saiba, beneficiando a igreja como um todo, de uma forma direta ou indireta. Eu conheci um diácono na minha vida, chamado Paulo Sérgio. Até hoje, ele, amigo nosso, amigo meu, do meu irmão, semana passada foi visitar a minha mãe, onde ela está agora com meu irmão levou ele. E eu estou para ver um diácono igual o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, ele visitava. Meu irmão, na época, era diácono também, eu era adolescente. E aí a igreja tinha a campanha do quilo. Eram quilos e mais quilos de alimento. Ele ia lá, visitava a pessoa, ele, meu irmão, chamava meu irmão, visitava. Vem cá, qual é a sua necessidade? O que você está passando de necessidade aí e tal? E aí, ajudava. E ninguém sabia. Eu sabia porque tempos depois o meu irmão contou isso, quando eu passei a ser diácono na igreja. E isso é lindo, porque a junta diaconal, ela tem a decisão, ela tem a autonomia de ajudar a quem ela entende que precisa de ajuda. Ela não precisa pedir obediência ao conselho. A junta diaconal, ela tem um regimento interno, onde ela visita, ela recolhe os alimentos, ela visita as pessoas e procura saber, na descrição, se aquela família está ou não precisando de alimento. Isso é fazer diaconia. Isso é exercer o diaconato. A ação da diaconia está voltada principalmente para os pobres e necessitados da igreja. O serviço é realizado com alegria, singeleza de coração e compromisso,
Os que servem na diaconia devem guardar no íntimo grande expectativa de recompensa com Deus. O diácono deve ser modelo como servo e vida abnegada aos irmãos. Diácono precisa ser modelo. Diácono, irmãos, não é só porteiro de igreja. Diácono não é só abrir e fechar a igreja, não é só trazer água para o pastor, que por um acaso eu vou tomar um copinho de água, porque eu estou com a garganta seca. A verdadeira liderança consiste em serviço e humildade, e não no senhorio sobre os seus irmãos. A responsabilidade da liderança exige muito da vida pessoal, frequentemente mais do que o esperado de outros. Ao que muito é dado, muito é cobrado. Eu estava agora lá em casa, fazendo uma brincadeira lá de um vídeo. Aí a Selma falou assim: você não vai postar isso na internet, você é um pastor. Porque nós, irmãos, nós temos responsabilidade. O diácono, o presbítero, o pastor, ele tem responsabilidade. Nós somos figura pública, nós somos pessoas que temos responsabilidade com as nossas opiniões, com as nossas sugestões, com as nossas orientações. E aí nós ficamos rindo, porque o vídeo ficou muito engraçado, e ficamos rindo, mas rindo só para a gente. A gente riu só e apagamos lá, não postei nada. Mas são coisas que a gente, do nosso sentimento, a gente brinca, a gente ri e tal, mas a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida, porque nós seremos cobrados. Ao que muito é dado, muito será cobrado. E é importante nós termos esse entendimento. E em quinto e último lugar, irmãos, hoje o sermão está um pouquinho longo, né? Mas é importante, a igreja precisa saber. Eu já dei 2 estudos sobre diaconato aqui na igreja, sobre oficiais de igreja, e esse sermão hoje é para a igreja entender o que significa ser oficial de igreja, ser diácono, ser presbítero. Em quinto lugar, diaconato não é ministério, e sim um ofício específico. É importante entendermos que diácono não exerce o ministério na igreja, e sim um ofício. Pelo menos não identificamos isso nas Escrituras. Portanto, o diaconato se constitui em um ofício específico de servir, de abençoar vidas, cooperar, abençoar, estar servindo. A diaconia é um serviço propriamente dito, como já dissemos anteriormente, é de responsabilidade de todos. Todavia, notamos os apóstolos indicando um grupo de homens com um ofício específico de diáconos. Todos nós podemos aqui. Recentemente tivemos uma programação aqui na igreja, a SAF agora estabeleceu que toda programação que tiver vai ter uma comissão na cozinha da SAF. Isso é por quê? É para não criar uma desordem. Então essa comissão vai ficar na cozinha, e isso foi tratado em plenária. Não sei o que estou dizendo, não é isso, irmã Eunice? Foi tratado em plenária. A comissão de cozinha vai ficar responsável para que a cozinha não fique com muita gente. Mas acabou o evento, todos se unem para limpar a igreja. Isso é diaconia, isso é serviço, isso está integrado. Não é porque tem a comissão de cozinha, eu vou embora, não, irmãos, a comissão é para ter ordem, é para que as coisas da cozinha sejam bem feitas, e para que não fique muita gente circulando na cozinha na hora do evento. Mas na hora de terminar, todos vão varrer, vão cuidar, vão limpar, para que a igreja fique limpa, porque a igreja é do Senhor. A diaconia envolve pensar no outro, dedicar-se, aproximar-se, conhecer e servir. O diaconato, por sua vez, refere-se ao grupo instituído e organizado de diáconos que exerce o servir às mesas. Quais são as características para o candidato ao diaconato? Boa reputação, respeitável, bom testemunho e acato por todos. Cheio do Espírito Santo, graça e unção. Cheio de sabedoria, capaz para o serviço, maduro
para discernir, respeitáveis, de uma só palavra, fiel cumpridor de uma mesma posição para com todos, não inclinado a muito vinho, seja sóbrio, tenha domínio próprio, não cobiçoso de torpe ganância, não ambicioso, conservando o ministério da fé com a consciência pura, marido de uma só mulher. E aí eu quero explicar por que Paulo fala marido de uma só mulher. No Antigo Testamento, os homens podiam ter várias mulheres. Jacó teve 4 mulheres, Abraão teve 3 mulheres, Salomão teve várias mulheres. Fazia parte da cultura, da tradição judaica, os homens terem várias mulheres. Domingo passado fui arguído na porta da igreja por que o Salomão, foi até um assunto da lição, né, Swami? Por que o reinado de Salomão foi destruído? Não foi por causa das mulheres, foi porque Salomão construiu altares para cada uma de suas mulheres. Por isso que o reinado de Salomão foi uma decadência no final. Só que, na instituição da igreja, quando a igreja é instituída, a partir de Atos 2, através do Pentecoste, a igreja primitiva ela começa e ela precisa de ordem, ela precisa de ser organizada, e para ser organizada, aí sim, o homem ele só pode ter uma esposa. É nesse sentido que Paulo fala. Sua esposa seja respeitável, não maldicente, temperante e fiéis em tudo. É equivocado na escolha de um diácono não observar o caráter de sua esposa. Governe bem seus filhos e sua própria casa. Outros critérios a considerar na escolha de diáconos, de preferência, mas não exclusivamente, que sejam líderes respeitáveis, pois exercerão autoridade sobre os demais. Aqueles que já realizam o serviço em favor da igreja, homens de reconhecido labor em favor da igreja. Importante, irmãos, que não sejam neófitos. O que é neófitos? Novos na fé. Apesar dessa prerrogativa aparecer apenas quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3, 1-7, cita as características para a escolha do bispo, porém deve-se considerar como procedente o cuidado em não escolher novinhos na experiência de conversão, até porque novos convertidos não experimentaram das exigências eclesiásticas. A pessoa chega na igreja, mal conhece alguma coisa, mal sabe da Bíblia, você já dá um cargo para ela. Calma, é preciso tomar leite. É preciso tomar leite. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Porque quando eu até falei na live que eu ia dizer um negócio, na live eu acabei não dizendo dia 5, né? Porque dia 5 de julho fez 12 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica. E quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu passei a tomar copinho de isotônico de água de coco. Depois passei a tomar copinho de leite. E foi paulatinamente, até eu poder comer comida pastosa, depois comida, hoje eu como de tudo. Mas pouco. E assim é o crente, novo convertido. Você não pode dar uma feijoada para ele. Você não pode falar de predestinação, de eleição. Você tem que falar do que Jesus morreu na cruz para salvar. Você tem que dar leite. O apóstolo Paulo recomenda isso. Sempre que se eleva a importância de um serviço, se faz necessário elevar o critério de escolha dos responsáveis. Expectativas. Certamente que com o bom desempenho desse serviço, a igreja será mais bem atendida, sobretudo os pobres e necessitados, suprida e organizada, além de ter seus pastores e outros ministérios mais livres para o desenvolvimento pleno de seu serviço na oração, na palavra e expansão na obra de Deus. E aí, Timóteo diz, vejamos a orientação final de Paulo para Timóteo em sua epístola pastoral. 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver
ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. É na casa de Deus, irmãos, que nós precisamos proceder dignamente, com ordem e decência, respeitando as autoridades. Porque quando a igreja elege alguém para um cargo de pastor, presbítero e diácono, essa igreja não pode eleger porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa é humildezinha. Não, irmãos. A igreja, quando elege, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que orar. Ela tem que orar, pedir a Deus discernimento, sabedoria, para votar. Porque nós somos um governo representativo. A igreja é que escolhe os seus líderes. As outras igrejas é escolhido através do pastor, da liderança, mas a nossa igreja que escolhe é o povo é que vota. E quando você vota, você coloca alguém que não está cumprindo todas as exigências que a palavra de Deus nos ensina, a liderança fica sobrecarregada. Existem problemas e nós precisamos orar, nós precisamos analisar as pessoas às quais nós vamos votar, para que não venhamos a errar, porque existem os critérios para você ser um líder, para você ser um oficial na igreja. E esses critérios são bíblicos. Eles são bíblicos, não é o conselho da igreja presbiteriana de Morato, não. Esses critérios são bíblicos e fazem parte da nossa Constituição presbiteriana. Então é por isso que nós precisamos observar quando nós tivermos que votar. Concluindo o sermão. Mas até aí víamos muito bem, dividiremos nossas lideranças e deixaremos os líderes realmente de peso somente para as causas mais importantes, delegando para líderes menos importantes. Só que a palavra mostra não é o que a palavra mostra não é isso. Ao ler o texto, eu vejo um espelho de Moisés em cada um daqueles homens escolhidos para liderar, com características e virtudes duras de encontrar ao mesmo tempo em um só homem a palavra de Deus. Quem é liderado precisa aprender a seguir seus líderes, entendendo que não é mera preguiça de dividir responsabilidade e delegar. É sabedoria da palavra de Deus aplicada ao ministério. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que possamos, no dia de hoje, dia que se comemora o Dia do Diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil, entender a importância do serviço diaconal na igreja. Que Deus nos abençoe abundantemente.